Glória a Deus. Aonde nós estamos, onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, e onde Deus está. Uns confiam em carros, mas nós fazemos menção. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo José de Santana Santos, pela vida da nossa querida pastora Cristina, e dizer para todos vocês que estão presencial, de modo presencial, e os que estão online, é um prazer estar aqui nessa tarde, para nós, então, darmos continuidade à palavra de Deus. Amém? Vocês podem assentar, então, no nome de Jesus, e nós vamos discorrer nessa tarde, a partir sempre do livro de Atos. Então, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Quantos acharam? Atos, capítulo 13. O Espírito Santo colocou no coração do nosso reverendo. E então, Atos, capítulo 13, mais revelações da palavra de Deus aqui, mais revelações para todos que estão nos acompanhando a partir do livro de Atos. E diz assim, então, a Escritura: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Mais uma vez eu quero ler o versículo 1, dar um enfoque no versículo 1. Havia aonde? Na igreja de Antioquia. Até aí, tudo bem. O objetivo dessa palavra que Deus colocou no coração do nosso reverendo José Santana é que, a partir do livro de Atos, ninguém se engane com o seu próprio pensamento em relação à igreja, em relação ao desenvolvimento da vida cristã na igreja. Que ninguém desenvolva conceitos errados, como, por exemplo, eu posso seguir Jesus da minha maneira. Deus não vê placa de igreja, e eu posso seguir da maneira que for. Eu posso ir onde eu quiser, e eu posso servir a Deus sozinho. Entre outras coisas que a gente ouve por aí. Olha, nós, graças a Deus pela vida do nosso reverendo, que se pauta pela palavra, que realmente desde 1985 tem vivido e ensinado a Escritura. Nós podemos dizer que todos nós, mais velhos ou mais novos, mais antigos ou mais novos, todos nós temos sido educados pela palavra. Nosso reverendo tem nos trazido a palavra. E assim como no livro de Gênesis, que a gente tem o começo de todas as coisas, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o começo da igreja. Então, se você quiser um modelo de igreja, se você quiser um modelo de vida na igreja, nós temos que partir de Atos dos Apóstolos.
É o livro de Atos que vai nos fornecer o dia a dia de pessoas na igreja. Nós estamos aqui hoje reunidos, tanto presencial, estamos aqui no templo, como também todas as nossas igrejas filiais estão reunidas aí no Brasil e no mundo agora participando. Então, a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Assembleia de Deus Central em Gramacho, está reunida. Jesus está aqui, porque a Igreja do Senhor está reunida. Então, a gente entende isso. Por que nós entendemos? Por que nós temos essa certeza? Por causa das Escrituras. Por causa daquilo que está escrito. Então, muitas pessoas, até quando vêm para Jesus, a gente sabe que tem pessoas, com o passar do tempo, que vêm e se desviam, né? Deixam a igreja. Outras permanecem. Mas, quando a gente observa uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, uma pessoa que ela dá o coração para Jesus, ela não vai ter várias maneiras de agir. Ela vai ter uma maneira de agir, que é a maneira bíblica. Vamos dar um exemplo? Abre, por favor, o livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, vocês sabem que foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e então a igreja nasceu nesse dia. Todo mundo sabe disso, né? A igreja nasceu nesse dia aqui, com a descida do Espírito Santo. Só que quando a igreja então foi se desenvolvendo, aquelas pessoas que tiveram encontro pessoal com Jesus, elas tiveram todo um único meio, uma única fonte, um único modo de fazer as coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Atos 2, versículo 37. Não é isso? Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro pregou, aí fala assim, olha, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, a primeira coisa que a gente observa aqui, uma pessoa que se converte de verdade, toda aquela pessoa, ela primeiro vai perguntar o que fazer, e aquela pessoa vai receber a ordem com alegria. Eles não perguntaram aqui o que devemos fazer? Perguntaram ou não perguntaram? O que os apóstolos fizeram? Responderam. Se batizem. Se batizem. Como é que pode, irmãos? Tem crentes tem pessoas por aí que falam assim, ó, eu não preciso me batizar. Tem igrejas que se dizem igrejas, mas que não são de fato, que ensinam que a pessoa não precisa do batismo. Mas que história é essa? Isso não é igreja. Igreja que é igreja vai ser parecida com Jesus. Igreja que é igreja vai fazer aquilo que Jesus mandou. Igreja que é igreja vai ensinar aquilo que os apóstolos ensinaram. Ora, se Jesus mandou batizar, se os apóstolos então aprenderam com Jesus e responderam àqueles homens no início da igreja que eles deveriam se batizar, quem somos nós para falar o contrário? Aonde eu vejo a autoridade? Nesse livro. A autoridade da igreja está nas Escrituras. A autoridade sobre a verdadeira igreja está nas Escrituras. Quando se fala de igreja,
a gente observa que a igreja, ela é composta de pessoas que se encontraram com Jesus em todos os tempos, em todas as épocas. Então, nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela nasceu naquele dia do Pentecostes, mas ela foi empreendida na mente de Deus desde a eternidade. Olha que coisa. E você faz parte da igreja. Ora, para você fazer parte da igreja, que é a reunião de pessoas que se encontraram com Jesus em todos os tempos, é reunião. Então você observa que fora da igreja, essa pessoa está fora da comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus fora da igreja, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja foi estabelecida por Deus através de Jesus. Quem está entendendo? O Espírito Santo hoje, através do livro de Atos, está nos advertindo para que a gente não invente nenhum pensamento. Você pode estar sendo rondado, dizendo que não tem nada a ver. Você vai para quantos lugares você quiser, ou você fica em casa orando que está tranquilo. Não está tranquilo. A palavra de Deus diz que o povo de Deus se reúne. O povo de Deus está ligado a Cristo. Está ligado a uma palavra. Está ligado a um ensinamento. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não dá brecha para esse tipo de outra doutrina. Nós vamos ver aqui, por exemplo, Atos 2, abre lá de novo. Atos 2. O versículo 38 nós já vimos, né? Mas vamos ver de novo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 38. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, olha o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê, gente? Foram o quê? Foram batizados. Olha só. Hein, gente? É a mesma raiz. Não tem vários tipos de crentes. Não, uma pessoa que se converte ao Senhor, ele nasce de novo através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Então você, quando aceitou Jesus, você quis a mesma coisa que eu quis. Você quis a mesma coisa que teu irmão quis, porque é o mesmo Espírito que testifica conosco, que nós somos filhos de Deus. E isso te traz para a família de Deus. É a mesma palavra. É o mesmo sentimento, é a mesma fé. Então, o livro sagrado, ele protege o ensinamento sobre a igreja, muito claramente, a partir também do capítulo 2 do livro de Atos. Vamos ler o versículo 42. O que faziam aqueles crentes? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram faziam o quê? Estavam o quê, gente? Juntos e tinham tudo em comum. A igreja não é separada, a igreja sempre é junta. O corpo de Cristo não é separado, é sempre junto. Olha aí, como é que você fica em qualquer lugar? Como é que você faz o que dá na tua cabeça?
Como é que você não precisa realmente de uma igreja? Como é que você basta ficar orando na tua casa? Esse ensinamento não é de Deus. Esse outro ensinamento vem de Satanás, que quer descaracterizar a igreja que Deus fez, que Deus compôs, que Deus criou. Então, presta bem atenção. A gente observa o versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o 46. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, mas tudo isso aí era uma pessoa sozinha? Era uma pessoa sozinha? Na igreja. Volta lá em Atos 13, para a gente entender o que a gente leu no início. Atos 13. Você pode ler bem forte, Atos 13, 1. Já havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Presta bem atenção. Havia onde? Não era em outro lugar, não? Não era na faculdade, não? Não era aleatório, não? Cada um numa casa, não? Eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos em Antioquia? Então aqueles profetas e mestres não saíram aleatoriamente, não? Eles desenvolveram aonde? Na igreja, inclusive o apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo. Então, ele cresceu, ele desenvolveu na igreja. É da igreja é que parte o futuro obreiro. É da igreja é que parte as missões. O próprio apóstolo Paulo passou por um período de início dele. Por exemplo, você pode abrir no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, quando a gente vê a conversão de Paulo. A conversão de Paulo, e como é que foi a trajetória dele, tá? Primeiro a gente sabe, né, que Deus falou com Ananias, para Ananias ir então visitá-lo e começar a encaminhá-lo. Então no capítulo 9, versículo 18. Não, vamos ler então o versículo 17, né? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? Paulo foi o quê? Foi batizado. Olha só que coisa. E depois de ter se alimentado e sentido fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Presta bem atenção, ninguém vive sozinho. Ninguém pode viver a par da igreja. A igreja foi levantada por Deus. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Se você estiver fora da igreja, você estará morto. Não existe esse negócio, vou fazer minhas orações em casa. Não, existe uma vida em comunidade. Existe uma vida em que o cabeça é Cristo. Existe uma vida em que Ele levantou homens, que Ele chamou para guiar a igreja. A gente pode observar as palavras do Senhor Jesus sobre a igreja. Vamos abrir, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 16.
Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia. Aí, versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí a gente observa o quê? A igreja no sentido geral. Nós vemos aqui na Bíblia dois aspectos de igreja que o Senhor Jesus nos fala, nos ensina. Essa é a primeira, aspecto geral, toda a igreja reunida. Então, tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Só que o mecanismo que Deus fez para que a igreja funcionasse essa igreja geral, ela iria se expressar, ser expressada através da igreja local. Aí você abre lá em Mateus capítulo 18. Olha como a Bíblia fecha essa questão. Olha como a Bíblia fecha essa questão na igreja. Porque tem muita gente que fica caminhando fora da igreja e ainda dá maus conselhos para os outros. Tem muita gente que fica caminhando fora da igreja e ainda dá DVD, dá CD, ainda mostra um monte de coisa, e dizendo que a pessoa não tem que ter realmente a ligação com a sua igreja. Só que isso aí é uma mentira de Satanás. Porque quem liga a igreja é Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça. Se você for ver no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que representam as 7 igrejas. Não existe igreja sem Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, mas você precisa fazer parte de uma. Vamos ver o que Jesus diz aqui. E quem fala isso é o Senhor. Quem fala isso não é um padre, não é um pastor. Quem fala isso não é um psicólogo. Quem fala isso é o Senhor. Mateus 18, versículo 15. Fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o a quem? Olha aí o organismo. Olha aí a igreja local. Olha aí a reunião de pessoas específica. Dize-o a igreja. Significa que você vai dizer a um corpo. Significa que você vai dizer a uma autoridade. Significa que você vai dizer a uma direção. E a igreja reunida vai dar a solução. Vamos ver aqui. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora você vê como é que é perigoso uma pessoa deliberadamente resolver ficar longe da igreja, porque ela sai da proteção de Deus. Ora, se tem igreja em Jerusalém, por exemplo, é porque lá em Jerusalém pessoas se converteram. É porque pessoas se entregaram.
essa igreja, a igreja só existe porque as pessoas têm a mesma fé. Por que nós estamos espalhados por vários locais do Brasil e do mundo? Porque Deus colocou no coração do nosso reverendo que essa igreja seria uma potência missionária. Ora, as pessoas estão lá, tem várias pessoas de várias partes do Brasil e do mundo agora nos assistindo, mas não são de vários lugares, não são desigrejados, fazem parte de uma igreja que Deus levantou. Essa pessoa aderiu a Jesus, tem o mesmo pastor, tem a mesma palavra. Você pode observar que os irmãos que falam desde a Nova Zelândia, Estados Unidos, você vai para Aracaju, você vai para Natal, todo mundo tem a mesma linguagem, porque é instruído na mesma casa, é instruído pelo mesmo pastor e instruído pela mesma palavra. Cuidado, irmão, com o que você ouve por aí. A verdadeira vida livre é a vida em Cristo. Se nós não tivermos vida em Cristo, automaticamente seremos escravos de Satanás. Quantas pessoas estão escravas de Satanás, dizendo-se crentes, mas nós somos livres, porque nós temos a liberdade do Espírito Santo, e a liberdade do Espírito Santo é debaixo das Escrituras. Por isso a gente continua crendo na igreja como igreja, na igreja do que realmente ela demonstra o que é a igreja. Não existe, meu irmão, esse negócio de, olha, eu estou por aí. Qual igreja que você é? Eu estou por aí. Não existe individualismo. Não existe cristão sem comunhão com o corpo de Cristo. Não existe. Por exemplo, a igreja, ela envolve disciplina. Quantas das vezes a gente vê o nosso reverendo, isso há anos, louva a Deus pela vida do nosso reverendo, tem nos dado a palavra, porque ondas e ondas de falsas mensagens não param de vir. Esses anos todos, eu sou crente há muitos anos, e graças a Deus eu acompanho o nosso reverendo desde adolescente, e sempre vi o nosso reverendo defendendo a nossa igreja. Hoje nós somos cristãos sólidos. Por quê? Nosso pastor fica com a palavra, gente. Permaneça naquilo que você tem aprendido. Se a própria Escritura protege a igreja, quem é outra pessoa para falar outra coisa? Para designar outra doutrina? Doutrina que não é de Deus? Então, por exemplo, quando você está na igreja, você recebe a doutrina. Quando você está na igreja, você é disciplinado. Quando você está na igreja, você é corrigido. Quando você está na igreja, você é admoestado. E quando você está na igreja, você é edificado. Puxa vida, quantas vezes você entrou aqui fraquinho e saiu forte? Quantas vezes você pediu ajuda e o Espírito Santo te ajudou? Uma palavra. Mas por quê? Você estava na igreja. Quando a gente abre, por exemplo, abra, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que a Bíblia fala. 10, 25. Quem achou, diga amém. Em 10, 25. É bem claro isso aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Naquela época já tinha, hein? Está vendo? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Olha só como é que esse versículo é forte. E ele fala para ter cuidado, para não ficar longe da igreja, que o dia está se aproximando. Eu quero falar com você hoje, cheio do Espírito Santo, que você tenha cuidado com esse papo de ficar longe da igreja.
de ficar orando em casa sozinho, de ficar desligado, porque quando Jesus voltar, Ele não vai buscar quem está desligado com a igreja, Ele vai buscar a sua noiva, que está dizendo, ora vem, Senhor Jesus, e a igreja vai ser arrebatada. A igreja que está firme, a igreja que está reunida, a igreja que está recebendo a palavra. Nós vamos, você vai. Então você que está desviado, sinceramente, volta. Se o diabo botou na tua cabeça que ficar longe da igreja está bom, que não tem nenhuma importância, basta você ler a Bíblia em casa, ver todos os programas evangélicos que passam na televisão, que está bom, beleza, mentira do diabo. Porque quando o Senhor Jesus está presente, quando a igreja está presente, o Espírito Santo está presente. Quando o Espírito Santo está presente, Jesus está presente. Quando Jesus está presente, Deus, o Pai, está presente. E quando, 100 pessoas, não há igreja. É como o reverendo fala há muitos anos, a igreja tem que ter povo. Mas olha só, olha aí para o teu irmão. Hein? Olha aí para a tua irmã, olha só. Um belo dia pregaram sobre Jesus. O nome é um só. O belo dia falaram, Jesus Cristo morreu por você, para você não ir para o inferno. Todo mundo ouviu essa voz. Ninguém veio aqui por causa de Silvio Santos. Ninguém veio aqui por causa de outro nome conhecido. Nós estamos aqui porque nós temos fé no nome de Jesus. Nós temos fé no nome que é sobre todo nome. Mas os crentes da igreja primitiva receberam essa palavra. Quando a igreja começou, os apóstolos estavam todos juntos. O corpo da igreja já estava preparado. O Espírito Santo desceu. Os apóstolos já estavam lá. E aí seguiram-se os discípulos. Carreira solo na igreja? Inferno. Entendeu? Fala aí com a pessoa aí. Carreira solo? Inferno. Não existe carreira solo na vida cristã. Ou você é do corpo, ou você está morto. Está ligado? Amém? Uma coisa forte, né? É claro que, né, a gente, quando vem dar uma palavra, o Espírito Santo dá o esboço através do nosso reverendo, né? Então, as coisas fortes que saem, Deus já deu para ele. Então, o reverendo falou uma frase muito forte. A pessoa que está fora da igreja, ela, além de perder o amparo, ela perde as revelações de Deus. Ela perde as advertências. Quantas ovelhas sem pastor, andando por aí, sem saber nada da palavra. Sabe? A igreja não. Na igreja você vai ser edificado. Na igreja você vai ser ensinado. Por que nós estamos tendo atos? Saiu da nossa cabeça? Vamos reunir, vamos fazer atos? Não. O Espírito Santo falou com o nosso reverendo. E nós estamos aqui, porque o Espírito Santo guia a igreja. Aí, nós estamos fazendo atos, nós estamos recebendo as revelações de Deus, estamos juntos com o reverendo, recebendo as advertências, recebendo as admoestações, recebendo as edificações e crescendo. Porque a gente faz parte dessa realidade. Outra coisa forte, a pessoa que está fora da igreja, ela está contra Jesus. Estou com Jesus. Como, filho? Estou com Jesus. Está na igreja? Não, vai não. Em casa. Cristo em casa. Presta bem atenção. Não. Cristo na igreja. A igreja não depende de templo, é verdade. Né? A igreja não depende de 4 paredes. É verdade. Mas a igreja ela tem que estar reunida. Os crentes antigos se reuniam nas casas, né? Nas casas, e quando vinha perseguição, se reuniam até nas catacumbas, cemitérios,
mas a igreja estava reunida. É preciso estar reunido, não vem com esse papo de estou sozinho, estou bom, não. Isso é rebeldia, irmão, isso aí não é de Deus, não. Todas as igrejas, até a igreja de Corinto, vocês veem que houve um problema sério lá na igreja, vários problemas sérios na igreja de Corinto, mas Paulo manda uma carta para onde? Para a igreja. Para quê? Para corrigir aquela igreja daqueles problemas. Tudo é através da igreja. Tudo passa pela igreja. A igreja de Corinto tinha virtudes e defeitos, mas as pessoas estavam na igreja. Sem esse ministério que o Senhor estabeleceu, não vamos ter progresso. Tudo acontece na igreja. Vamos dar um exemplo? A igreja em Jerusalém. As missões acontecem na igreja. Os missionários, missionário Paulo, Barnabé, eles iam para lá e para cá, mas iam dar relatório na igreja. E era o apóstolo Paulo, hein? O grande apóstolo Paulo, hein? Tantas igrejas que ele tomava conta, que ele fundava. Mas olha, vamos voltar para Antioquia. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos lá dar relatório. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Essa água é da agora? Da agora? No livro de Atos, capítulo 15, vai haver o primeiro concílio da igreja. E concílio por quê? Quando Paulo e Barnabé estavam pregando, então, alguns judeus começaram a falar que os cristãos, para serem salvos, tinham que guardar os preceitos da lei. Então, isso levou a um concílio em Jerusalém. E o que eu quero mostrar? Não vou falar do concílio, mas que eles foram para prestar relatório do que havia acontecido em Jerusalém, na igreja reunida, com autoridades da igreja. Não fizeram da sua própria cabeça. Andaram muito. A gente já viu aqui com o pastor Miranda as viagens de Paulo. Andaram muito, percorreram muito, mas eram ligados à igreja. Voltaram da viagem missionária e foram para Jerusalém. Quem está entendendo? Então, capítulo 15, versículo 1 diz assim, olha, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que não vos circuncidardes, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, ou seja, a direção da igreja. A igreja tem uma direção constituída por Deus, com respeito a essa questão. Olha o versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados por quem, gente? Tudo pela igreja. Eles foram de Antioquia para Jerusalém, acompanhados pela igreja. Olha, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, relatório, causaram grande alegria a todos os irmãos. Só um momentinho. Vamos continuar. Então, eles foram, a igreja, que coisa linda, né? Vamos ler lá de novo aqui, gente? Aqui. Olha o nome igreja aqui. Hein? Esse negócio de missionário de Araque, né?
hoje eu quero ir para tal lugar. Ei, deixa eu pregar na tua casa hoje. Não, você é de qual igreja? Eu sou missionário de qual igreja? Não, da igreja de Jesus lá de cima. Mas quem é o teu pastor? Ninguém. Sem pastor associado com a carne, sem pastor associado com o diabo. Porque quem é associado com Jesus é quem está dentro do corpo. Quem é associado com Jesus está dentro do corpo e debaixo de uma cobertura espiritual. Na nossa igreja, todo mundo conhece os pastores e missionários, porque o nosso reverendo conhece. Não dá para ter abelhudice, dá? Não dá. Então, as pessoas são enganadas, por quê? Não andam de acordo com as Escrituras. Não andam de acordo com a palavra. Ali não, todo mundo sabia. Paulo vai para Jerusalém, encaminhado pela igreja. Relatório, igreja. Quem está entendendo diz amém. Ah, vamos fazer um trabalho missionário. O reverendo já sabe, já? A igreja está sabendo. Queima! Já fica longe, não, sério. Nada acontece nesse ministério que não venha de cima para baixo. Nada! Nada! Então você fica atento, irmão. Poxa, ovelhinha, não vai na onda de outro, não. Você tem a palavra. Você tem o nosso reverendo, você tem os pastores desse ministério. Qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode tirar dúvida. Você vai nos lobos por aí, cruéis, como Paulo falou, que existiriam lobos cruéis, se você quiser. Porque olha só o que o nosso reverendo está dando para a gente hoje. Eu só estou falando o que ele me deu, só anotei e estou falando. Entendeu? Ele me falou ali, eu estou pregando para vocês, falando sobre igreja. Opa, vamos lá. Só Jesus. Presta bem atenção, abre Atos 16. Tudo é a partir da igreja. Tudo é a partir da igreja. Atos 16, versículo 4. Olha. Versículo 4 e 5. Ó. Nós vamos ver aqui a continuidade daquele trabalho que houve em Atos 15. Entendeu? Então, Atos 16 fala assim, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões tomadas, eles estavam Listra, Derbe e outras cidades, Licaônia, toda aquela parte da viagem missionária de Paulo, ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos ex-presbíteros de Jerusalém. A ordem vinha de Jerusalém. Tudo que sai desse ministério vem de Gramacho. A partir de Gramacho. Não vai na outra voz, não. Não vai, não, que é o capeta. Todo mundo entendeu ou não? A igreja não é desorganizada, não, gente. Hein? A igreja é qualquer coisa, aleluia, glória a Deus. Não, a igreja é organizada. Tudo pergunte por quê. Não, nossa ordem vem de quem? Vem de quem? Ah, vai ter isso, vem de quem? Geralmente tudo que a gente sabe sai daqui. Todos os anúncios saem daqui. É Deus sobre o reverendo e sai do altar. Então não tem bagunça. No reino de Deus não tem bagunça. Vocês viram como na igreja primitiva eles eram muito organizados? E como é que você vai ficar zanzando por aí? Indo na casa de profeta, indo na casa de vidente, indo na casa de não sei quem. Não. A verdadeira profecia sai desse altar. E Deus usa um profeta, reverendo José de Santana Santos,
homem de Deus, que tem dado a palavra. Ah, que maravilha! Eu vou ser sincero com vocês, eu me sinto tão bem ouvindo o reverendo pregar, gente. Eu não preciso ficar catando, não. Quem precisa ficar catando é quem tem fome. Eu já sou bem alimentado. Eu não preciso ficar catando, não. Eu já ouço a palavra. E agora tem internet, né? Eu posso voltar nas mensagens. Eu posso guardar as mensagens. Eu posso me esbaldar. Não, eu vou ouvir fulano de tal. Eu vou ouvir. Agora eu vou ouvir na televisão. Cuidado! Vamos lá. Eu li tudo? Então vou ler de novo. Ao passar pelas cidades, versículo 4 do capítulo 16 de Atos. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, olha que coisa linda, irmãos. As igrejas eram fortalecidas na fé. E de dia a dia aumentava em número. Fortalecido na fé porque tem ligação com os apóstolos. Fortalecido na fé porque tem ligação com Jesus. Fortalecido na fé porque tem ligação no céu. Senão, vai passar pela terra e ainda vai para o inferno. Indo na igreja loucamente. Você está compreendendo? Então o Espírito Santo está nos advertindo. Quem quer aplaudir o Senhor pela vida do nosso reverendo? Como é que o Espírito Santo dá para ele tanta palavra, e já estamos em Atos 22, mas não para de jorrar, pastor. Não para, é uma coisa assim muito, muito incrível, né? Vamos ler mais? Vamos ler mais? Ah, olha só, ó, você viu que isso aqui é a partir da igreja. Instituição de diácono. A partir da igreja, o diácono não surgiu assim, não. Rapaz. Vamos inventar um negócio de diácono? Diácono, não. A partir da igreja. Atos 6. Vamos lá. Vou ler, tá, gente? Porque o meu tempo está esgotando, hein? Falta 14 minutos aqui, pelo que eu estou vendo. Ó, diz assim a Bíblia. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha só, então, os 12, e olha que coisa linda que vai falar aqui na minha Bíblia, convocaram a comunidade dos discípulos. Olha, a comunidade dos discípulos é a igreja. É isso mesmo? E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Quanto a nós, consagraremos a oração, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade reunida, né? Elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, a gente ouviu falar dele hoje, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Acabou. Crescia a palavra de Deus, o 7. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeceu à fé. Discípulos. A igreja, tudo partia da igreja. Os diáconos foram instituídos na igreja. Vamos ver mais uma passagem aqui. Reunião a partir da igreja. Atos 4, 23. Quatro, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantos lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor! Ora, esse povo era o povo da onde? Da igreja. Eles estavam reunidos e foram orar, e foram falar com Deus. É isso.
Quando você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo as suas cartas, deixa eu ver se eu encontro aqui. É que eu estava com uma assessoria de versículos, mas o computador não quis funcionar, não. Travou. Então, aqui no livro de... achei. Muito obrigado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. O versículo chegou rapidinho. A assessoria me ajudou aqui, hein? Viu como é que é bom a assessoria? 1 Coríntios 1, versículo 2. Vamos ler do versículo 1 em diante. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, olha que coisa linda, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo estava falando a uma igreja que ele conhecia, que conhecia bem ele. Igreja é isso. A igreja, todo mundo se conhece. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Estou quase terminando, tá? Só falta 10 minutos. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a Escritura: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, igreja local, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Tudo parte da igreja. Lá em cima agora está tendo CPM. Curso de preparo para o matrimônio. Quem já fez o CPM aqui? Passa muitas vezes. Da onde que partiu? Do coração de Deus, no coração do nosso reverendo. E aí, CPM, curso de preparo para o matrimônio. Saiu da igreja. Nova juventude e adolescentes em ação. Olha só, presta bem atenção, é coisa muito séria. Nova juventude como preparação de futuros homens de Deus. E quantos homens e mulheres de Deus hoje são pastores, pastora, que já passaram na juventude? Só aqui tem um monte. Quem já passou na juventude, na juventude aqui? Olha aí, quem já passou? Olha só, todos da igreja que já passaram pela juventude. Levanta a mão. Olha só, um monte de missionário, um monte de obreiro, um monte de crente de verdade. Até tu, Renato, já passou pela juventude? Olha quanta gente passou pela juventude. Visão que Deus entregou ao nosso reverendo. Eu me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro mesmo. Não vou arriscar, não. Mas se eu não me engano, a juventude nasceu em maio de 1989. E eu estava aqui próximo do reverendo, vendo a juventude nascer com outros jovens. E hoje a juventude está aí. Cadê a juventude de hoje aí? Aí, pastor Alex, coordenador da juventude. Mais os jovens, olha só. Olha só, gente. Então, quanta coisa, projeto Jesus em minha casa. Tudo pela igreja. A Jaqueline dirigiu o projeto lá no Campo Grande. Mas não foi da cabeça dela, não. Partiu do coração do nosso reverendo. E ela estava lá dirigindo. É isso. Hoje nós temos igreja em várias partes do Brasil e do mundo. Você vai para Nova Zelândia, a gente está lá. Você vai para os Estados Unidos, está lá. Vai para o Chipre, está lá. Você vai no Nordeste, está lá. Mas é porque Deus colocou no coração do nosso reverendo toda e qualquer obra, todo e qualquer trabalho parte da igreja. Não existe carreira solo. Carreira solo te joga no fogo do inferno. Mas existe submissão à palavra. Então, meus irmãos,
O Espírito Santo nos advertiu nessa tarde. A equipe que estudou comigo, falei tudo. A equipe que estudou comigo me lembrou. Atos 9, 31. Por isso que é bom ter uma equipe, né? Eu já ia terminar, sacramentar. Não. Obrigado, tá? Obrigado. Atos 9, 31. Não, tem que recorrer, né? Olha só que passagem linda. De Atos 9, 31. Ó. Diz assim a Escritura. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Olha só. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha só a igreja. Olha, dizia os lugares ainda, hein? Não é aleatório, não é loucura, não. Judéia, Galiléia, Samaria. Igreja Assembleia de Deus Central em Gramacho. Junto com as igrejas filhas, Itaipu, Maricá, Copacabana e tudo mais. Tudo uma igreja só, um pastor só, um corpo só, um Jesus só. É isso aí, um Jesus só, uma mentalidade só, uma proteção só. Estamos dentro do corpo de Cristo, protegidos, guardados. Irmão, não dá mole para a tua cabeça, fica com a palavra. Não fica ouvindo outras vozes, não. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo José Santana, que tem nos instruído. É muito gostoso, a gente tem temor e tremor de subir aqui para dar qualquer tipo de estudo, né? Mas ele nos chamou, ali ele deu todo o esboço, a gente só colocou em ordem o esboço, né? Mas eu me sinto muito honrado de poder estar aqui. Nessa tarde, junto com os senhores que estão na nossa sede e com todos que estão espalhados pelo mundo, e dizer que realmente o Espírito Santo está com essa igreja. O Espírito Santo está com o nosso reverendo. O Espírito Santo está conosco. E estamos protegidos, porque fazemos parte de uma igreja. Fala aí para o seu irmão, mantém aí com a máscara para não voar gotícula. Fala com a pessoa, nós estamos protegidos. Continua nessa proteção. Então, vamos ficar de pé.